Os obreiros não podem levar o estudo para cada irmão, em nome de Jesus Cristo, por gentileza. O irmão Júlio está passando, levando estudo, a irmã Lucimar e a irmã Lúcia. Esse estudo, meus irmãos, assim como foi falado durante toda a semana, até mesmo quando o pastor começou esse estudo, domingo passado ele falou, que vai ser o mês inteiro de janeiro, a gente vai buscar a estudar o livro de Atos. Até o final do livro de Atos, a gente vai buscar estudar como que a igreja deve se portar no meio deste mundo. Amém, meus irmãos? Antes de eu começar a entrar no estudo, por que está o Marcelo e por que não está o pastor Jefferson aqui? O pastor Jefferson está em compromisso, ele não pôde estar aqui, mas creio que ali ele deu nessa permissão de eu estar trazendo essa palavra para os irmãos. Não foi ele, mas sim foi Deus, e creio nisso, que assim como essa palavra, assim como esse estudo foi preparado por ele, e não somente por ele, mas Deus deu essa palavra ao coração dele, vai falar o seu coração, assim como falou no meu, assim como falou no dele, e assim a gente vai fazer a obra, e vamos entender como nós devemos nos portar como igreja. Amém, meus irmãos? Uma coisa que eu peço aos irmãos, estejam bem atentos, se precisarem, se vocês tiverem ali caneta, puderem anotar, essa folha aqui vai ficar para você, para sua casa, você vai poder levar para sua casa. Se quiser anotar, fazer anotação, fique à vontade. E outra coisa que eu peço, a temperatura para os irmãos aí, tá bom? Não está muito frio, não está muito calor, tá bom? Qualquer coisa, se tiver muito calor, só pedir, levantar a mão ali, falar com o obreiro que ele vai e liga o ar-condicionado, tá bom, meus irmãos? Vamos à leitura, então, do segundo estudo do livro de Atos. Diz assim, lá à esquerda, na coluna de esquerda, diz assim, o maior propósito de um cristão é ser exemplo. A Igreja de Cristo tem vivido dias muito preocupantes, pois os adeptos do Evangelho de Cristo estão negligenciando um dos principais testemunhos da verdadeira Igreja de Cristo, que é ser exemplo no meio dos incrédulos, sendo luz em meio às trevas. Convidamos você a uma vida de entrega verdadeira, fazendo assim os que se achegarem à sua vida verão o próprio Cristo em você. Romanos 8,19 diz assim, a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O que significa expectação? Para quem não sabe ainda, assim como eu também não sabia, significa pranto, gemido, pedido de socorro. Meus irmãos, quando as pessoas estão lá fora, assim como um dia a gente já fomos pessoas do mundo, a gente espera que as coisas venham mudar. Alguém já teve esse pressentimento? Alguém já ficou esperando alguém te ajudar, alguém estender a mão sobre você? É isso que muitas pessoas estão passando lá fora, meus irmãos. Eles precisam de algum filho, uma filha de Deus, chegar lá, eu vou te ajudar. Assim como Jesus fazia, assim como Jesus fez com nossas vidas. Amém? Vamos então agora entrar no estudo. Diz assim, a verdadeira igreja de Cristo é exemplo para os não convertidos. Primeiro versículo, diz assim, e Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Atos 3, versículo 4. Se você que está com sua Bíblia, puder lá abrir em Atos, capítulo 3, o versículo de número 4. Atos, capítulo 3, o versículo é o de número 4. Só para os irmãos não ficarem somente nesse versículo, no início do capítulo diz a cura de um coxo. Os irmãos conhecem essa parábola, os irmãos conhecem essa passagem bíblica, não era parábola, aconteceu isso, a cura de um coxo. O que é um homem coxo? É aquela pessoa que não conseguia andar, uma pessoa que é paralítica, uma pessoa que dependia de outras pessoas. A Bíblia diz que esse coxo, esse homem, ele ficava todos os dias de sua vida ali à porta do templo. O que é a porta do templo? O que significa templo? A igreja de hoje. É como se todos os dias você chegasse na igreja e tivesse ali um homem paralítico sentado ali na frente da igreja. Nós, como igreja, o que devemos fazer? Assim como Pedro e João eles fizeram. Eles estavam indo ao templo. Olha só o exemplo desde o começo do capítulo 3, versículo 1. Se o Vinícius puder voltar lá, por gentileza, também. Diz assim, e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ou seja, meus irmãos, o que Pedro e João estavam fazendo? Subindo à igreja para orar a Deus, para buscar a Deus. E eles estavam juntos, eles estavam perto um do outro, eles estavam cuidando um do outro. Eles viram aquele homem, eles puderam dizer com segurança, olha para nós. Ah, mas ali não é, será que não é orgulho? Será que não é a pessoa que está se engrandecendo? Como nós lemos aqui no começo do estudo, aqui está em azul, é exemplo para os não convertidos. A igreja, você, temos que ser exemplo. A gente aprendeu no domingo passado que nós devemos ser testemunhas, levar o evangelho, nós devemos também ser exemplos em nossas atitudes, em nossas palavras, no modo que eu estou agindo.
Em todos os lugares tem que ser exemplo. Você pode, agora pensa comigo mesmo, eu fiz pensei comigo mesmo desde ontem, estou pensando até hoje, será que eu posso dizer para uma pessoa, assim como Pedro e João falaram, olha para mim? Olha para o seu coração agora, não precisa você responder para o irmão que está no seu lado, não precisa responder para mim, nem para, mas somente para você mesmo. Pense, você pode chegar para uma pessoa que está precisando de ajuda, você pode dizer para ela, olha para mim? Alguém já passou épocas da sua vida que você se achava um mau exemplo? Eu já passei momentos assim, que a gente mesmo fica envergonhado de nós mesmos. A gente fica, poxa, não estou sendo bom exemplo de pessoa. Mas Pedro e João, meus irmãos, eles buscavam a santidade, que eles puderam ter a segurança, a justiça de Deus estava sobre eles, que puderam deixar para aquele homem a seguinte frase, olha para nós, a gente está vindo todos os dias buscar a Deus. A gente está vindo orar, buscar, clamar. Meus irmãos e discípulos, não pensem, não vamos pensar nós que depois que Jesus, ele deixou a missão de pregar todo o evangelho para os discípulos, eles não sofreram perseguição. Foi o momento mais difícil da vida deles também, porque eles continuaram sendo perseguidos, os discípulos. Mas todos os dias, o que Pedro e João faziam, eles iam e clamavam a Deus. Ou seja, eles podiam ter a segurança. Olha para nós porque eu sou exemplo. Eu sou exemplo. A verdadeira igreja, meus irmãos, você devemos ser exemplos. Esteja eu na rua, esteja eu no trabalho, esteja eu em casa, esteja eu na igreja. Ah, mas como assim? Tá, mas eu acho que a igreja é um lugar santo. Sim, a igreja é um lugar santo, mas quem que deve buscar santidade? Eu e você. Amém? Agora vamos para o estudo. Diz assim, ó. Após uma vida dedicada à oração, veremos o poder de Deus ativo em nós. Já não nos baseamos mais somente em versículos do que já aconteceu, porém agora somos usados por Deus para fazer o impossível na vida das pessoas, agora assim como nos tempos bíblicos, por isso a grande importância de santificar-se. Veja como Deus usa alguém intrépido. Atos capítulo 9, versículo 32. Vamos lá em Atos, meus irmãos, agora na sua Bíblia, na tela também está passando, Atos capítulo 9, o versículo de número 32. Para quem não sabe o que significa intrépido, significa a seguinte coisa, ó, corajoso, que não tem medo. Uma pessoa intrépida, aquela pessoa que vai à frente, assim como Davi foi, assim como Daniel foi, várias pessoas que a gente conhece, eles não tinham medo, eles tinham a palavra no seu coração, eles iam para frente. Não, deixa comigo aqui, Deus é comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Lá em Atos, capítulo 9, versículo de número 32, diz assim, ó, e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida, e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzindo se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado e a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Por que eu fiz questão de ler tudo isso, meus irmãos? O que Pedro fez aqui quando ele estava lá em Jope? O que aconteceu? Ele operou a cura. Ele operou a cura ou foi no nome de Jesus Cristo? Foi no nome de Jesus Cristo. A gente leu no estudo que a gente não vai somente se basear aqui, ó. A gente vai ficar, nossa, que obra incrível que Jesus fez. Nossa, olha o que Pedro fez, olha o que Daniel fez, olha o que Davi passou. Pedro, ele não ficou somente só lendo. O que Pedro começou a fazer? A ter atitudes. Mas para ele ter a segurança de ir lá na casa daquela mulher que estava morta, a palavra foi bem clara, estava morta. Ela não estava dormindo, ela não estava enferma, ela estava morta já.
Alguém se lembra? Quem se lembra, né, do que Jesus fez com a vida de Lázaro? Ressuscitou Lázaro. A mesma coisa Pedro fez aqui, ó. Ah, mas como é que Pedro fez isso? Aqui no estudo, voltando ao estudo, na última linha diz assim, na penúltima linha diz assim, ó: por isso a grande importância de santificar-se. Meus irmãos, para eu fazer obras assim como Jesus, assim como Pedro fez, eu tenho que fazer o quê? Buscar a santidade. Se eu não ser uma pessoa santa, se eu não ser uma pessoa que busca a justiça de Deus, eu não vou poder fazer as mesmas obras que Jesus fez. Jesus mesmo foi bem claro aos discípulos: se vocês crerem de todo o seu coração, em meu nome vocês vão expulsar demônios. E se você crer de todo o seu coração, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, e ainda obras maiores. Assim aconteceu com Pedro. Ele buscou a santidade, ele buscou crer no Senhor de todo o coração, ele foi com segurança. Ele foi intrépido, uma pessoa corajosa. Meus irmãos, a igreja deve ser corajosa. Eu estou vendo uma pessoa enferma, eu não devo ficar rico, nossa, coitadinha. Não, vamos orar por essa pessoa. Vamos lá ajudar essa pessoa que ela está precisando. Vamos ter coragem, meus irmãos. É necessário um cristão, um filho, uma filha de Deus ter coragem. Chegar assim, vamos lá na igreja, vamos buscar a Deus. Mas eu não posso, não, eu passo na tua casa e te buscar. Vamos a pé, vamos andando, vamos ali de ônibus, vamos de carro, mas eu quero que você vá para a igreja buscar a Deus. Pedro, ele fazendo a obra, ele ficou por ali cuidando das pessoas. Ele fez a obra de Deus e as pessoas ficaram maravilhadas. Meus irmãos, quando é feita a obra de Deus, as pessoas, elas ficam: meu Deus do céu, olha só o milagre que esse homem, que essa mulher operou. Entenda bem, a gente deve se engrandecer. Pedro em nenhum momento se engrandeceu aqui. Mas, meus irmãos, quando eu busco a santidade, Deus começa a me usar. Quando eu busco ali ser santo assim como Deus é santo, mas eu não sou perfeito, Marcelo, nem eu nem você somos perfeitos, mas a palavra de Deus diz que nós temos que buscar a estatura de varão perfeito, nós devemos buscar a santidade, para que assim eu não ficar somente lendo, claro, eu tenho que buscar aqui entender. Para Pedro ele operar naquele momento no nome do Senhor Jesus Cristo, ele precisou se lembrar: nossa, Jesus, ele ressuscitou Lázaro. Jesus, ele fazia o paralítico voltar a andar. Jesus, ele fazia o cego voltar a enxergar. Eu posso ser assim também no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele foi corajoso. Meus irmãos, então a igreja, primeiro ponto, nós devemos fazer o quê? Ser exemplo. O segundo ponto, eu tenho que ser corajoso. Uma pessoa corajosa, uma pessoa que não tem medo, uma pessoa que não tem vergonha, uma pessoa que não tem timidez. Ir para frente. Amém? Próximo versículo diz assim, voltando no estudo, né? E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre de Salomão. Atos capítulo 3, versículo 11. Voltando lá em Atos 3, só volta algumas páginas na sua Bíblia. Atos 3, capítulo 3, versículo 11. Né, como a gente leu no versículo: e apegando-se eles a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre de Salomão. O que aconteceu aqui, né? Para a gente não ficar muito na leitura da cura daquele homem, ele foi curado no nome do Senhor Jesus Cristo, ele se levantou, ele ficou muito alegre, muito feliz, ele entrou na porta do templo, e o povo vendo tudo aquilo, eles ficaram pasmos. Eles ficaram: meu Deus do céu, como que esse homem voltou a andar? Como que esse homem ali do nada, ele estava toda a vida dele estava caído lá, a gente que carregava aquele homem. Meus irmãos, a palavra é bem específica, ele era homem, ele já era um homem de vida adulta. A Bíblia sempre deixa bem específico essas coisas, né? Quando é criança, quando é jovem, por exemplo, a história do jovem lunático, né? O jovem lunático, os 15, aos 20 anos, vamos supor, ali já era um homem. Ali, vamos supor, seus 25 anos para mais, um homem que todos os dias era carregado por outras pessoas e era deixado como se fosse um animal ali na porta da igreja. Se aquelas pessoas que carregavam aquele homem coxo, que foi curado no nome do Senhor Jesus Cristo, fossem exemplos, eles não teriam deixado ele na porta, eles teriam levado para dentro. Agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, você vai ser curado. Mas aquelas pessoas, elas ficaram atônitas, elas ficaram ali pasmas, porque elas não estavam entendendo a obra que Jesus tinha feito. Até mesmo a gente vai entender mais para frente, que eles ficaram: meu Deus do céu, foi Pedro e João que fizeram isso. Não foi Pedro e João que fizeram isso. Foi no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Continuando a leitura, diz assim no estudo: quando usamos o poder de Deus, ele nos dá ousadia tamanha, que todos virão com desejo de estar conosco, pois o Senhor está nos usando. Então nossas palavras e orações terão resposta, e consequentemente
Os que precisam de uma direção para que saiam de sua vida de erro, saberão que nossas palavras não vêm de nós mesmos, mas vêm de Deus, ainda que alguns venham por curiosidade, mas ao verem o milagre, se ajuntarão conosco e conhecerão nosso Salvador. Veja o que Jesus ensinou nesta passagem. Vamos lá em Marcos, meus irmãos, capítulo de número 5. Aqui no estudo, não diz o capítulo, foi um erro de digitação na hora do estudo, pedimos perdão a você, mas é Marcos capítulo 5, versículo de número 18. Marcos capítulo 5, versículo de número 18. Marcos, capítulo 5, versículo de número 18. Amém? Os irmãos encontraram? Diz assim, ó. Entrando ele no barco, rogavam-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar a Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. A gente aprendeu o que é no estudo, meus irmãos, antes de a gente ler esse versículo, que as pessoas que estão lá fora, elas não ficar até mesmo chegar a um ponto de ficarem curiosas. Nossa, como que essa pessoa faz essa obra? Como que essa pessoa é tão corajosa? Como que esse homem é tão corajoso para dizer ao cego ser curado em nome do Senhor Jesus Cristo? Como que essa pessoa tem essa audácia, essa coragem, assim como a gente leu, né? Ousadia tamanha. Meus irmãos, a gente tem que buscar experiência com Deus. Uma vez o pastor estava conversando com ele, ele falou bem assim, Marcelo, você já teve experiência com Deus? Eu falei assim, pastor, eu já tive, né, certas experiências, assim, foram experiências que, meu Deus, não foi aquela coisa, né? Mas ele falou, Marcelo, busque experiência com Deus. Porque a partir do momento que você busca experiência com Deus, que você tenha uma experiência com Ele, Ele vai começar a te usar cada vez mais. Ele vai colocar ousadia em seu coração. É isso que nós devemos buscar, meus irmãos. Eu tenho medo. Eu tenho vergonha de chegar para um irmão, ser curado. Deus vai te libertar. Busque ousadia, busque santidade. Aqui Jesus nos deixou um exemplo bem claro. Aquele, né, o endemoniado gadareno, após aquele jovem, que ele foi liberto, aí os demônios saíram da vida dele, o que ele queria fazer? Eu quero ficar perto de você, Jesus. O homem que recém tinha sido liberto, ele já queria ficar perto. E muitas vezes a igreja, que somos eu e você, a gente muitas vezes, ao invés de querer ficar perto da palavra, querer ficar perto de Deus, entenda bem, eu estou querendo me afastar. Eu estou me afastando, eu não estou querendo ficar perto. Ali diz, né, versículo 20, ele foi e começou a anunciar em Decápolis, com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Meus irmãos, aquele homem foi recém-convertido, num estralar de Deus. Esse eu acho que foi muito rápido, né, que ele começou a obra dele. Ele começou a obra e já começou a anunciar a toda aquela cidade, o que Jesus fez comigo. Eu era uma pessoa que vivia na lama, uma pessoa suja, uma pessoa que vivia fazendo mal para todo mundo. Mas Jesus me libertou. E as pessoas começaram a fazer o quê? A se maravilhar. Meus irmãos, é aí um exemplo. Uma pessoa que estava endemoniada, ela foi liberta, ela já começou a ser exemplo. Meus irmãos, nós devemos ser exemplo. Guarde isso no seu coração. O estudo inteiro devemos ser exemplo. O estudo inteiro vai ser voltado a ser exemplo, a ser uma pessoa ousada, a ser uma pessoa corajosa. Amém? Continuando lá no estudo, voltando no estudo, e diz assim, o próximo versículo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3, capítulo 3, versículo 19. Não precisa você abrir lá, só na tela, se caso você precisar acompanhar. Nesse versículo 19, meus irmãos, do capítulo 3, ali depois que teve a cura do coxo, que a gente já leu, as pessoas ficaram pasmas, as pessoas começaram a dizer assim, nossa, Pedro e João que fizeram isso. Eles não chegaram a dizer isso claramente, mas se você puder ler na sua casa, você vai entender bem, nossa, eles estavam querendo engrandecer a Pedro e João. Eles estavam querendo dizer que Pedro e João fizeram que aquele homem voltasse a andar. Mas não foi exatamente assim. Pedro foi bem claro, o Deus de Abraão. A gente teve fé no Deus de Abraão, e as coisas aconteceram. No nome do Senhor Jesus Cristo, esse homem foi curado. Esse homem que vocês veem agora louvando a Deus, saltitando de alegria, ele foi curado no nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, a gente tem que cuidar com orgulho. A gente tem que ser exemplo, a gente tem que buscar a santidade. Mas a palavra de Deus diz também, ela é bem clara nisso, né? Aquele que está de pé, cuide para não cair. Porque o orgulho, meus irmãos, pode derrubar uma pessoa? Pode derrubar facilmente uma pessoa.
num estralar de dedos. Pedro ele foi bem claro, não fui eu que fiz essa obra. Quando a gente faz a obra, meus irmãos, estando na igreja, estando na casa ou o local onde a gente estiver, no lugar de quantas pessoas estiverem ao nosso derredor, eu não devo ser uma pessoa orgulhosa. Eu tenho que falar, foi Jesus que fez a obra. Tudo que nós temos vem de Deus, meus irmãos. Tudo que eu possuo vem de Deus. Aqui Pedro foi bem claro, não fui eu, foi no nome do Senhor Jesus Cristo. E por que ele falou essa seguinte coisa? Arrependei-vos, pois e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Ele foi bem claro, porque aquelas pessoas, eles estavam no templo da igreja, mas eles não tinham conhecimento a fundo do que era arrependimento, do que significava pecado, porque eles ficaram tão pasmos que chegaram a dizer, não, foi Pedro e João, mas não foi eles. Pedro foi bem claro, arrependa-se do seu pecado, meus irmãos. A gente que somos igreja, nós temos que aprender também a pregar, a ensinar o que significa pecado, o que significa arrependimento, para as pessoas que estão lá fora, até mesmo para a pessoa que está ali no seu lado, que está precisando de uma palavra. Arrependa-se, pois assim, eu continuo no versículo, assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Se eu quero sentir a paz de Deus, eu preciso fazer o quê? Me arrepender. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso largar o pecado, deixar o pecado de lado, para assim eu sentir a presença do Senhor, para assim eu sentir aquele refrigério, aquela paz sobre a minha vida. É isso que Pedro estava querendo dizer para aquele povo, para aquele pessoal. Ele estava querendo engrandecer Pedro. Pedro foi bem claro, não fui eu, foi Jesus Cristo. Mas se vocês querem fazer essas obras, assim como eu fiz no nome do Senhor Jesus Cristo, vocês precisam se arrepender. Meus irmãos, a igreja, todo o tempo, a gente tem que buscar ali o arrependimento, a gente tem que buscar a santidade, para que Deus venha me usar. Se eu estar com um pecado sobre a minha vida, vai ter como Deus me usar? Não vai ter como Deus me usar. Mas eu não sou perfeito, mas se eu buscar santidade, Deus vai me dar ousadia. Deus vai trazer a paz sobre o meu coração, segurança sobre o meu coração, de chegar assim, você que está triste, você que está cansado, vamos lá na igreja, vamos que eu vou te dar uma palavra, vamos que o pastor vai ministrar uma palavra em seu coração, e você vai ser cheio do Espírito Santo. É essa ousadia que devemos ter em nossos corações, meus irmãos, é essa ousadia, essa coragem. Pedro, no meio daquelas pessoas, lembrando, os discípulos eram perseguidos a todo tempo, eles eram perseguidos, pessoas que todo o tempo estavam assim, vigiando, esperando um deslize, para fazer o quê? Para pegar eles, para matar, para ali apedrejar eles, para prender eles, tanto que mais para frente a gente vai ver que eles até mesmo foram presos depois daquele discurso. Aquelas pessoas, elas se arrependeram, aquelas pessoas, elas entenderam, nossa, eu quero ser como Pedro e João, olha só o que eles fizeram. Veja só como o exemplo, meus irmãos, é muito importante. Muitas vezes, uma pessoa não é ganha somente pela palavra, mas sim pelo nosso modo de agir. Lá no teu trabalho, você vê, eu tenho seus colegas de trabalho que ainda não são convertidos, você, pelo seu modo de agir, mas vão achar que eu sou muito chato. Mas eu vou achar que eu sou aquela pessoa muito mimimi. Meus irmãos, seja exemplo. Se eu dizer no meu coração, eu sou muito mimimi, eu sou muito chato, então você está dizendo que a palavra é chata? Você está dizendo que Jesus é chato? A gente deve buscar santidade, meus irmãos. Santidade. Amém? Voltando agora ao estudo, diz assim, devemos sempre pregar o arrependimento, como eu já comentei, pois sem ele nós não nos tornamos verdadeiramente nova criatura. O nosso exemplo de mudança, principalmente em atitudes, fará com que nossas palavras tenham um peso muito maior que as coisas naturais aos olhos dos incrédulos, pois as palavras inspiradas por Deus fazem os corações se abrirem para Deus. Atos capítulo 16, versículo de número 13. Vamos lá em Atos capítulo 16, o versículo de número 13. Atos 16, versículo de número 13. Amém? Todos acharam? Diz assim, deixa eu ver se eu peguei o versículo certo. Peguei. Diz assim, no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia, depois que foi batizada. Ela e a sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado porque eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. O que nos deixa esse entendimento, meus irmãos, a gente aprendendo no estudo, que as palavras que nós vamos dizer, a partir do momento que eu me torno filho, a partir do momento que eu me torno filha e filho de Deus, a partir do momento que me converto de todo o meu coração, que eu entendo que eu devo ser exemplo da igreja,
e ser exemplo de uma verdadeira igreja, as pessoas vão se maravilhar, as pessoas vão começar a querer ter você por perto, porque você traz a paz. O pastor sempre prega sobre isso. Um cristão verdadeiro, aonde ele vai, ele tem que levar paz. Não tem que levar maldição, ele não tem que levar destruição, ele tem que levar paz. E ali, Paulo, ele pregando, aquela mulher, a Lídia, ela se converteu ali mesmo. Várias mulheres estavam ali, né, ouvindo a pregação de Paulo. Aquela mulher ficou tão maravilhada, ela foi batizada. No versículo 15 diz assim, né, depois que foi batizada, e a sua casa nos rogou, dizendo, meus irmãos, não foi somente a Lídia, foi toda a sua casa que foi batizada naquele momento. E Paulo ali, né, ali pregando o evangelho, e chegou a Lídia depois assim para ele, ó, fica na minha casa, e se você quiser pode começar a obra lá. Meus irmãos, aquela mulher começou a ter a disposição. Devemos buscar, meus irmãos, como igreja verdadeira, buscar o espírito voluntário. O que é um espírito voluntário? É o estar disposto para fazer a obra. Está precisando disso? Eu vou fazer isso. Jesus me quer aqui? Então eu vou fazer isso aqui. Ó. Se Jesus me quer lá, eu vou fazer isso aqui lá. Meus irmãos, a gente tem que ser assim. Paulo até mesmo ele falou, né? E ali nos constrangeu a isso. Paulo até ficou, nossa, essa mulher acabou de ser batizada e já tá assim animada, né? Já está com o fogo do Espírito Santo. Olha que legal isso, meus irmãos. Aquela mulher recém-batizada, ela e toda a sua casa já chamou, Paulo, eu quero que a palavra seja pregada dentro da minha casa. Meus irmãos, a verdadeira igreja, nós, filhos de Deus, devemos ter a palavra dentro de nossas casas. Não é somente guardar a palavra somente para mim e ficar ali no meu cantinho, mas sim toda a minha casa tem que saber no nome de Jesus Cristo. Toda a minha família, todos os meus familiares, todos que me conhecem, devem saber que eu e você servimos a Cristo. Amém? Continuando no estudo, diz assim, ó, o exemplo de Paulo, orando e pregando na beira do rio, fez que Lídia se interessasse a pregação, e Deus começou a obra em seu coração, a ponto que a primeira igreja da Macedônia começou em sua casa. Olha que maravilha isso, meus irmãos. Próximo versículo, diz assim, ó, doendo-se muito que ensinassem o povo e anunciassem que em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Atos capítulo 4, vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, lá em Atos, capítulo de número 4, o versículo é o de número 2, Atos capítulo 4, versículo de número 2, assim como eu havia comentado, né, Pedro e João estavam pregando no capítulo 3, no capítulo 4, o que aconteceu? Foram presos, né? Tinha homens ali cuidando deles, homens invejosos, homens que ficavam, nossa, esse aí fez aquele coxo andar, que pedia esmolas, esse aí que o povo está começando, né? A mesma coisa que acontecia com Jesus Cristo, né? Jesus fazia uma obra, pessoas que ficavam assim, ó, esse Jesus, olha só, a gente tem que se preparar mais para a gente prender esse Jesus. A mesma coisa aconteceu aqui com o Pedro e João. Versículo de número 2, diz assim, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Meus irmãos, a gente pode ver que aquelas pessoas, que Pedro e João fazendo a obra, eles foram presos. A gente não deve pensar que, como um cristão, minha vida vai ser 1000 maravilhas. Vai ser uma bênção? Vai ser uma bênção. Mas eu vou sofrer perseguição? Eu vou sofrer perseguição. Mas eu vou sofrer, eu vou passar por tempestade, vou passar por deserto? Eu vou passar por deserto. Poxa, mas como assim eu vou passar por deserto? Jesus, meus irmãos, ele passou pelo deserto. Como é que eu vou olhar para a palavra e dizer que eu nunca vou passar pelo deserto, que eu nunca vou passar por uma tempestade? Jesus, meus irmãos, passou por tempestade. Jesus passou pelo deserto. Jesus foi tentado pelo próprio diabo. O diabo foi lá perante Jesus Cristo, ó, então faz com que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus estava tão em santidade que ele expulsou o mal 3 vezes com a palavra. Meus irmãos, a verdadeira igreja, se eu quero esse exemplo, eu tenho que ter o que em meu coração? A palavra. Se eu não tiver em meu coração a palavra, eu não vou conseguir fazer nada, porque vai me faltar a santidade, porque vai me faltar a palavra, porque vai me faltar exemplo dessas pessoas aqui, como Pedro e João. Eles foram presos porque tinha pessoas ali que estavam cuidando, nossa, estão começando agora a dizer que Jesus cura, estão começando a pregar sobre Jesus novamente. Jesus já morreu, a gente já matou, a gente já perseguiu, já prendeu, foi tudo aquela coisa toda, mas Pedro e João continuam assim. Como assim?
Voltando ao estudo, meus irmãos, para a gente terminar, diz assim, apesar das aflições e lutas que sofremos por falar no nome do Senhor e ensinar que Jesus ainda opera através de nós, nesses dias, a igreja continua a crescer. A verdade é que as portas do inferno nunca prevalecerão contra uma igreja verdadeira. Aqui a gente pode ver, meus irmãos, voltando lá no versículo de número, capítulo 4, versículo de número 3, diz assim, ó, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão, até o dia seguinte, pois já era tarde. Meus irmãos, Pedro e João, eles não ficaram uma semana, não ficaram um mês, ficaram um dia somente na prisão. Como a gente lê no estudo, a porta do inferno não prevalece sobre a igreja. Ah, mas eu estou passando por uma tempestade, eu estou sendo perseguido por fulano de tal, mas as portas do inferno, o diabo, meus irmãos, não tem poder sobre a igreja, porque eu busco a santidade. Pedro e João, eles estavam tão seguros, não chega no momento que eles chegaram a reagir, né? Os homens foram lá, prenderam eles, não ficaram, ai, sai daqui, me solta. Não foi assim. Eles simplesmente, não, beleza? Foram lá, ficaram um dia, no dia seguinte eles já foram liberados. Olha só que bênção, meus irmãos, porque a igreja, ela pode, por mais que ela sofre perseguição, passa por lutas, passa por tempestade, o inferno não prevalece, meus irmãos, mas isso depende de quem? Depende de mim e de você, se eu creio ou não creio no nome do Senhor Jesus Cristo. Se eu digo que eu tenho fé, amém, glória a Deus, mas será que eu tenho uma fé verdadeira? Ou será que eu tenho uma fé mentirosa? Ou será que eu tenho uma fé falsa? Devemos ter cuidado disso, meus irmãos. Se Pedro e João, né, eles fizeram aquela obra, o coxo foi curado no nome do Senhor Jesus Cristo, eles pregaram o evangelho para as pessoas, ali eles foram presos, no momento da perseguição, eles não ficaram de perna mole, de perna bamba, não, eles foram lá e seguiram firmes, porque eles sabiam que o mal não tinha poder sobre a vida deles, porque Deus, assim como Deus foi com eles para começar toda aquela obra, Deus estava ali com eles naquele momento. Meus irmãos, não pense nós que quando a gente começa uma vida cristã, a gente começa a ter as lutas espirituais, Deus vai largar a gente. Não, não vai largar a gente, meus irmãos. Se eu buscar a santidade, Ele vai estar com cada um de nós, com cada um de vocês. Amém? Continuando no estudo, diz assim, ó, cheia do poder de Deus, então decida hoje fazer o que a palavra chegue aos ouvidos de todos e seja exemplo vivo dela na terra. Atos capítulo 20, versículo de número 24. Atos capítulo 20, o versículo é o de número 24. Paulo, meus irmãos, deixa um versículo muito importante para as nossas vidas, para a gente terminar esse estudo. Diz assim, ó, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém, meus irmãos? O que Paulo estava querendo dizer isso? A minha vida, ela não é preciosa. A minha vida por si só, ela não é mil maravilhas. Mas o que ele estava querendo dizer? Eu tenho que cumprir carreira. Eu tenho que ser testemunha. Aonde Deus quiser me levar, eu vou lá pregar o Evangelho, porque é isso que importa. Meus irmãos, ali o pastor, quando ele começa a pregar sobre de pregar o Evangelho, fazer aquilo, vai ter evangelismo, vai ter intercessão, vai ter obras que a gente vai fazer, planos que a gente tem para 2023, a gente tem que falar como Paulo falou aqui, ó. A minha vida não é preciosa, mas o ministério que Jesus me chamou, eu vou cumprir o ministério que Ele me chamou. Ah, mas eu não sinto de ser um pastor, eu não sinto de ser um baterista, não sinto de ser um músico, um obreiro. Mas Jesus foi bem claro, ide e pregai o Evangelho por todo o mundo. Jesus, meus irmãos, ele deixou uma missão para os discípulos. Quem são os discípulos? Era só Pedro, João, Tiago, Judas? Não. Nós, aqui nos dias de hoje, nós também somos discípulos. E devemos, sim, agir, falar primeiramente e agir como Paulo falou, né? E o ministério que recebi do Senhor Jesus. O ministério, meus irmãos, não é o homem quem cria, é Jesus que levanta em nome do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A gente aprendeu domingo passado que devemos ser testemunhas em nossa casa, no meio dos nossos familiares e, por último, no meio dos nossos amigos, no meio dos nossos colegas e, enfim. E aqui diz que nós devemos ser testemunho do Evangelho da graça de Deus. E hoje aprendemos o quê? A ser exemplo. Testemunho e ser exemplo. Mas para isso acontecer, o que eu devo fazer? Buscar santidade. O que eu tenho que fazer? Ter a palavra juntamente comigo. E assim, o mais importante também é ser uma pessoa corajosa. Porque se eu ter tudo isso guardado para mim, glória a Deus, mas se não colocar em ação, vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. Por isso, meus irmãos, devemos ser como Pedro e João, eles foram exemplos.
Jesus foi exemplo. Daniel, Davi, a gente conhece. Todos nós conhecemos as histórias bíblicas que aconteceram. Então, meus irmãos, é hora de a gente fazer o quê? Arregaçar as mangas e fazer a obra de Deus. E fazer a obra qual Jesus me falou. Entenda bem. Paulo ele falou, minha vida não é preciosa. Eu sofro perseguição direto. Paulo, meus irmãos, sofreu perseguição todos os dias da vida dele. O que era perseguidor, ele começou a ser perseguido. E ele não ficou, ai meu Deus do céu, estou sofrendo tanto. Não, ele falou, minha vida não é preciosa, mas eu estou cumprindo o que Deus me chamou. Meus irmãos, se Deus está nos chamando aqui nesta manhã, o que tem que fazer? Cumprir o ministério que Ele levantou sobre a minha vida. É assim que nós devemos agir, como verdadeira igreja. Se eu ficar no meu canto, me achando muito envergonhado, achando que eu não consigo, achando que eu não sou um bom exemplo de pessoa, o que Pedro e João falaram também para aquelas pessoas que estavam no templo, arrependa-se. Arrependa-se, porque a paz, o refrigério do Senhor vai vir sobre você, mas você precisa se arrepender, você precisa buscar santidade, ousadia, e Deus, Ele não lança em rosto, Deus, Ele entrega a você. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir nosso Senhor Jesus Cristo por esse estudo maravilhoso que Ele entregou